capítulo de número 11. Oh, glória a Jesus. Obrigada. João 11. Versos 20 em diante. João 11, verso 20 em diante. Quem achou pode dar um amém. Amém. Diz assim: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: Marta, teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei, naquele grande dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. Com a Bíblia sobre o seu assento, coloque ela sobre o seu próprio colo, ou se for o celular, fique à vontade, bote no seu bolso. Eu só preciso que você libere suas duas mãos agora, porque o meu coração está incendiado com uma oração que foi me concedida pelo Espírito Santo. E eu quero orar com você nessa noite. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e segure a mão da pessoa que está ao seu lado aí agora. Segure com vontade, segure com firmeza. Se alguém estiver segurando sua mão meio sem graça, meio requenguela, dê um apertão. Não deixe essa pessoa fazer de um momento tão espiritual uma coisa esquisita. Segure a mão dela, faça ela perceber que você não pegou a chuva que pegou, o trânsito que pegou para vir aqui fazer uma social. Mostra para ela que ela sentou-se ao lado de um crente com um propósito de Deus. Oh, feche os seus olhos aí agora e comece a pedir ao Senhor que fale conosco. Intensifique aí o seu fluxo de oração agora. Peça ao Senhor: deixe-me ouvir uma nuvem de súplicas, de intercessões subindo agora. Fale com o Senhor Adevec aí agora. Fale com o Senhor. Senhor, fale conosco. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Levante a sua voz aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar por todos os ouvidos e por todos os corações que se inclinam agora, Senhor, à tua voz, que se inclinam agora à ministração da tua palavra. Eu quero te glorificar por todos aqueles que não conseguiram chegar e estão por algum motivo te acompanhando agora ao vivo pela internet. Aonde houver alguém conectado conosco, Senhor, nos alinha no mesmo espírito, repreendendo toda resistência, quer seja física, espiritual, Senhor, psíquica, todo bloqueio, vai jogando por terra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Vai tirando toda a frieza, sentimento de preguiça, negligência, cansaço, apostasia. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Jesus. Cerca este lugar, glorifica o teu nome. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor, aqueles que são de ti, aqueles que estão em busca de uma resposta, de uma palavra, ministra sobre eles, sobre o coração, sobre o corpo. E todos os outros, Senhor, que porventura estiverem buscando o espírito de confusão, vai neutralizando, faz cair a internet deles, tira eles da nossa reta, mas glorifica o teu nome, que não haja, Senhor, embaraço, que não haja confusão, mas que haja uma conexão perfeita entre a necessidade do nosso coração e o preenchimento da tua palavra, porque como te disse Pedro, para quem iremos nós, se só em ti e só em ti temos palavras de vida eterna. Estamos aqui numa quinta-feira, foi uma semana angustiante para tanta gente, outros estão tentando lutar contra o cansaço, para conseguirem prestar atenção naquilo que está sendo feito. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, nós estamos aqui porque acreditamos que tu és verdadeiramente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tu és o nosso Deus. Eu acredito nessa noite chuvosa, Senhor, numa noite de chuva de bênçãos, de libertação, de escape, de segurança,
esperança, de portas abertas, de livramento, de cura, Senhor. O teu Espírito me move agora para clamar por cura, Senhor. Aonde houver alguém, Senhor, na condição do pastor Odilton, ó Deus, alérgico, com tosse, com as vias aéreas travadas, vai destravando agora pelo poder do nome de Jesus. Nós damos uma ordem que haja cura, que seja noite de cura, de libertação, de conquista e de vitória. Fala conosco, porque eu acredito nisto, pelo poder da tua palavra. Acredito no avivamento pelo poder da tua palavra, no renovo pelo poder da tua palavra, numa nova direção pelo poder da tua palavra. Glorifica, 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 glorifica o teu nome, e nós muito mais ainda te glorificaremos. Fala conosco, Espírito, move como tu queres, faz o teu querer. Nós oramos assim em nome de Jesus. Quem concorda, diga oh, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Oh, Espírito, oracande guia sebrio guia fai recanda la masuri andereba soricandere la masuri, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. Oh, louvado seja o seu santo nome. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A narrativa do texto, em todo o contexto que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite de João 11, é muito conhecido, até daqueles que não são amantes íntimos da leitura da palavra de Deus, porque fala sobre um milagre extraordinário que ficou conhecido por todos que estão aqui, até aqueles que nem cristãos são, que é o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus o ressuscitou. Jesus estava decidido a fazer isso, a ressuscitá-lo, mesmo sabendo que ele já estava sepultado há 4 dias. Quando Lázaro adoeceu desta enfermidade que o levaria para a morte, humanamente falando, Marta enviou uma mensagem dizendo: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, está muito doente. E a mensagem chegou até Jesus. A mensagem chegou até Jesus. Ele não respondeu imediatamente, mas a mensagem chegou até ele. Ele não atendeu na hora, mas a mensagem chegou até ele. Ele não fez imediatamente como esperavam, mas a mensagem chegou até ele. Alguém já está entendendo, e eu creio que já está glorificando pela esperança que está sentindo. Olhe para alguém aí e diga: já chegou até ele. O fato dele não estar te correspondendo como você desejava não significa que ele não te ouviu. O fato dele não ter chegado pelo caminho que você imaginou não significa que ele não tenha te ouvido. A mensagem chegou até ele. O fato de não ter enviado uma mensagem de retorno, uma mensagem de resposta, que foi exatamente como Jesus não interagiu com a casa de Marta, não diminuiu em nada o amor que ele diz que sentia por essa família. Versículos mais acima da onde nós acabamos de ler, o texto diz que é Jesus que está falando, por escrita de João, dizendo que ele amava. Que se há registrado no texto sagrado, a casa de Marta foi a casa que Jesus mais visitou no seu período de 3 anos e meio de ascensão ministerial. Foi um período muito corrido, porque 3 anos e meio era basicamente o tempo que ele tinha para virar esse mundo de cabeça para baixo e obrigar até o ateu a escrever no livro de história AC e DC. Então 3 anos e meio foi o tempo que ele tinha, e dentro desse tempo ele precisava otimizar o seu tempo. Porém, contudo, mesmo assim, somente que se há registrado no texto sagrado pelo menos 3 vezes, ele foi até a casa dessa família. E aí João 11 vai deixar muito claro o motivo. Não está dizendo que ele vai lá só por demandas espirituais. Não está dizendo que ele vai lá só porque Lázaro morreu. Não está dizendo que ele vai lá só por causa da comida, porque você sabe, o próprio Jesus deixou muito claro que o reino de seu Pai não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que fica claro? Fica claro aqui uma afinidade pessoal. Fica claro aqui o que Jesus está admitindo e o que João escreve no texto. Ele ia lá porque, acima de tudo e de qualquer demanda, ele os amava.
Jesus os amava. E é complicado quando eu vejo Marta, Maria e Lázaro entendendo a declaração de Jesus, expressada até nas suas atitudes, sendo um grande missionário, um grande evangelista, alguém tão ocupado, ainda assim colocar no seu itinerário a casa de Marta, Maria e Lázaro para sentar-se com eles, para comer com eles, para fazer culto na casa deles. Então é complicado quando você vê isso tudo e acredita nesse amor, mas na hora que eles mais esperam, na hora que eles mais desejam, você vê que o recado que Marta envia para Jesus chega a ser apelativo. Olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas. Só faltou ela dizer, a quem tu dizes que ama, porque se tu ama mesmo, tu vem, né? Ele está enfermo, foi bem apelativo, foi um clamor bem, uma mensagem bem apelativa. E Jesus não vai, mesmo amando muito. Jesus não vai. E aí, para acabar a bagaceira, como diz o paulista, Jesus não vai e ainda diz assim, depois da morte de Lázaro: eu não fui de propósito. É complicado quando quem te ama e tudo pode fazer por você, decide não fazer e ainda diz, não fiz de propósito. Nós precisamos entender que as não respostas ou os silêncios de Jesus em nossa direção não são termômetros específicos para aferir o amor que Ele tem por nós. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer obra. O amor de Jesus por nós, ele transcende qualquer entendimento. Tanto é que o próprio Deus, João capítulo 3, verso 16, vai tentar expressar ou vai expressar o amor pela humanidade, o amor pelo homem entregando o Filho. E tem um vocábulo na narrativa de João 3,16 dizendo: e Deus amou o mundo de tal maneira. E o que é esse tal? Tal é um vocábulo que na verdade não existe, não há um significado para tal. Tal significa algo que não pode ser medido. Tal significa algo que não pode ser mensurável. Tal significa algo que não pode ser controlado. Então o que Deus está dizendo é: eu amei o mundo, ou eu vos amo de uma tal maneira que nem toda a compreensão que vocês tivessem seria o suficiente para determinar o tamanho desse amor. Então é complicado quando nós entendemos esse amor através de respostas imediatas, através de ajuda, através de patrocínio, através de socorro na hora, e de repente esse amor precisa ser subentendido por um silêncio de uma resposta que eu esperava. Deus está dizendo a alguém aqui de antemão: eu não preciso provar que te amo, já provei que te amo. É você que precisa acreditar que eu te amo, a despeito de qualquer outra coisa. Então, o tempo vai passar, e aí Jesus não vai até lá, e Lázaro vai morrer. E depois que Lázaro já está morto, aí Jesus vira para os seus discípulos, levanta e diz: nós vamos voltar à Judeia. Só que Jesus já havia saído de lá com os discípulos quase que a pedrada e a pauladas. Então os discípulos não queriam ter que voltar para lá, mesmo sendo Lázaro um bom amigo. E aí Jesus diz assim: olha, Lázaro, nosso irmão, ou Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo. Vamos lá. E aí os discípulos: Senhor, se ele dorme, deixa ele descansar. Porque eles não queriam ter que voltar para lá. E aí Jesus vai falar categoricamente, e a gente vai perceber isso nas versões atualizadas, Revista Almeida corrigida e atualizada, quando Jesus fala declaradamente, não apenas que ele dorme, dizendo eu vou despertá-lo, mas fala da sua morte. Primeiro, Jesus usa o mesmo termo que usou para a filha de Jairo, quando disse: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Só que a filha de Jairo já estava morta quando Jesus chegou lá, assim como Lázaro também já estava morto. Mas por que Jesus usa esse termo dizendo apenas dorme? Para que nós compreendamos que o seu poder é tão grande, que assim como alguém desperta outro de um sono, assim é para o Senhor trazer para a vida alguém que estava morto. É para a gente entender isso. Então ele diz: olha, ele apenas dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos dizem: se está dormindo, deixa ele descansar. Eles não queriam voltar. Aí Jesus vai falar declaradamente: Lázaro está morto. E o texto diz que ele determina o que vai fazer lá: mas eu vou ressuscitá-lo. Oh, meia dúzia ouviu, eu vou repetir o que Jesus disse. Jesus disse: Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Oh, glória a Jesus. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Tudo que Jesus diz que vai fazer, ele
faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Diria ele algo e não faria? Brincaria ele com os seus sentimentos? Claro que não. Ele é fiel, seja todavia o homem mentiroso, o homem falho, e Deus sempre verdadeiro. Quando Jesus diz eu vou fazer, ele vai fazer. E ele está dizendo, olha, Lázaro dorme, mas eu vou. Oh, aleluia! Oh, glória! Ei, eu vou despertá-lo. Jesus precisa de algum dos seus discípulos para despertar a Lázaro? Jesus precisa de alguns da sua cúpula ministerial para tirar Lázaro da sepultura? Aquele que tem a chave do inferno e da morte precisa da permissão de alguém para fazer aquilo que lhe apraz? Mas ele anima os discípulos a irem. Ele já está decidido. Vou perguntar de novo. Ele depende de algum discípulo para ressuscitar Lázaro? Porque antes mesmo de sair de onde estava, ele comunica aos discípulos, eu vou ressuscitá-lo. E Jesus não depende de ninguém para fazer o que ele já determinou fazer. Está determinado. Eu vou ressuscitar Lázaro. Não é João que vai, não é Pedro que vai. Eu vou ressuscitar Lázaro. Se vocês forem comigo, eu vou. Se vocês não forem comigo, eu vou. Se vocês me ajudarem, eu vou. Se vocês não me ajudarem, eu não vou. Se vocês estiverem ao meu lado, eu vou. Se eu estiver aqui sozinho, eu... Ele não precisa deles para absolutamente nada. Mas mesmo assim, Jesus os anima para que possam ir todos juntos. E vão indo juntos. Quando vão chegando próximo à aldeia de Betânia, não necessariamente lá dentro, a notícia de que Jesus já estava a caminho de Betânia chega na casa de Marta. Marta é uma mulher bem formada. E aí, Marta já sai-lhe ao encontro. E você sabe o que acontece nesse encontro, é exatamente o versículo que nós acabamos de ler. Quando Jesus aponta de longe, Marta chega e recebe-o dizendo, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu costumo dizer que no obituário de Lázaro, se Marta é quem fosse preencher, no campo, causa da morte, Marta escreveria ausência de Jesus. A gente ri, mas olha que isso mata mesmo, hein? Se tu estivesses aqui, diz ela para ele, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido se tu estivesse. Marta é uma mulher de fé. Eu quero que você complete para mim, por favor. Marta é uma mulher de? Marta é uma mulher de? Vem com vontade, gente. Sem preguicinha de chuva. Marta é uma mulher de? Fé. Marta é uma mulher de fé. De muita fé. Mas Marta está fazendo o que eu tenho visto muitas pessoas, mesmo servindo a Deus e amando ao Senhor de todo o coração, fazendo nesses últimos dias, colocando a expectativa de sua fé em lugares errados. Marta está alojando a sua fé no lugar errado. Camila, mas ela está alojando em Jesus, porque ela disse, se tu estivesses aqui, significa que a fé dela está nele. Está nele, mas ela está conjugando a fé no tempo errado, no passado. A conjugação verbal é, se tu estivesses. Estivesse é passado. Quem estudou aí, diga passado. Quem não estudou, passa batido, diga passado. Isso, é passado. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Preste atenção, porque o que eu vou lhe falar é muito sério. Jesus depende dos discípulos para ressuscitar Lázaro, mas ele disse, eu vou ressuscitá-lo. E anima os discípulos a irem com ele até lá. Jesus sabe ou não sabe aonde está Lázaro, apesar de perguntar aonde está? Sabe ou não sabe, gente? Sabe ou não sabe, gente? Mas ele, interpelado por Marta, vai fazer com que Marta dirija ele até o caminho onde ele sabe que Lázaro está sepultado. Responda para mim, Jesus depende de Marta para ressuscitar Lázaro? Não. Mas ele também não vai ao sepulcro antes de animar a fé de Marta. Quando ele disse, eu vou ressuscitá-lo, é uma determinação dele, não depende de absolutamente ninguém. O que é isso aqui? Isso aqui é o poder da palavra de Jesus em movimento. Quando a palavra dele é liberada, a palavra dele se cumpre. Não volta vazia, antes vai e faz aquilo que lhe apraz. Aonde nós precisamos entender isso aqui? Se você entender isso hoje aqui, ainda antes que dezembro se finde, você vai viver milagres extraordinários em 2019. O que nós precisamos compreender nesta noite? Nós precisamos compreender que temos fé, e eu tenho visto muita gente com muita fé, mas depositando e conjugando uma fé verdadeira num tempo equivocado. Se tu estivesses aqui, meu irmão
não teria morrido. A fé de Marta, sabe aonde está a fé de Marta? No passado. É quando você vive coisas no seu passado, das quais você não acredita que Jesus tem competência para resolver agora, porque você queria que ele tivesse operado antes. Porque sua oração foi antes, seu pedido foi antes, sua campanha foi antes. Tem gente que está hoje aqui e está dizendo, eu vim terminar para 2020, porque em 2019 não precisa mais. Eu esperava antes. Uma fé no passado é uma fé que não resolve absolutamente nada. Marta tem tanta fé, tanta fé, tanta fé, que ela crê até no passado. Só que fé no passado não resolve nada. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Camila, será que eu faço isso de vez em quando? Tem gente que está fazendo isso até hoje. Se eu tivesse conhecido Jesus antes. Se eu tivesse casado com fulano primeiro. Se eu tivesse aceitado aquela oportunidade. Se eu não tivesse perdido isso ou aquilo. Se fulano não tivesse me deixado. Se eu não tivesse engravidado tão cedo. Se eu não tivesse ficado mãe solteira. Se eu tivesse concluído a faculdade. Só que Jesus está ali agora, Marta. Mas Marta só conjuga a fé no passado, porque Marta crê tanto que crê até no passado. Mano, você pode ter a maior fé do mundo, mas se você conjugar ela no tempo errado, não vai acontecer, por mais que você creia. Preste atenção. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que eu tenho visto as pessoas fazerem no último tempo, eu tenho visto elas acharem que Deus precisa da fé delas para ter poder de realizar coisas. Preste atenção. Deus não precisa da minha fé para absolutamente nada. Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer coisas. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu creio, Deus é. Quando eu não creio, Deus continua. Se eu acredito, Deus faz. Quando eu não acredito, Deus continua na vida de outra pessoa. Mas faz. Porque a minha fé não respalda quem Deus é. Não, Camila, não. Por que não? Porque Deus não depende da minha fé para nada. Isso fica provado na palavra de Deus, gente. Eu não vim aqui lançar filosofia barata, não. Gênesis capítulo de número 1. O autor da carta aos Hebreus vai deixar claro que tudo aquilo que existe, ele diz, não é prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Então, para ter uma fé verdadeira, primeiro você precisa ter uma palavra genuína, a palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não conjuga a fé no lugar errado. Vamos de novo lá para Gênesis 1. Olha o que o texto vai dizer. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus. O Espírito é de quem? Vem, gente, o Espírito é de quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De novo, o Espírito é de quem? Não é do Satanás, não? Não está lá em trevas, mas não é não? Não, o Espírito de se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas. Aonde? Aonde estava no limbo, em trevas, em meio ao caos de uma irrealidade que não funcionava, que não existia, absolutamente no meio do nada. Mas o Espírito de Deus estava ali. Primeira verdade, o Espírito de Deus pode se mover aonde Ele quiser, por mais densas que sejam as trevas que estão lá. Mas a segunda realidade só será tão forte se você entender. Essa primeira realidade só será tão forte se você entender a segunda. Qual? É o Espírito de Deus que se move lá. Move lá, mas não faz nada. Move lá, mas não executa nada. Move lá, mas não cria nada. E então, nós vamos ver o poder criacionista de Deus em Gênesis 1. Quando a narrativa textual diz assim, e disse Deus. Aí vai vir palavra. Aí vem palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, para a gente entender a linha de raciocínio que Deus quer estartar dentro de nós nesta noite, aonde há a manifestação de fé em Gênesis capítulo de número 1. Quem foi que disse quando ele disse haja luz? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse em Gênesis 1 tá ligado? Não. O texto é claro, tudo que existe não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua. Camila, você está dizendo que eu não preciso de fé? Antes seja você o herege, não eu. Não é isso que eu estou dizendo, não.
O que eu estou dizendo é que você tem que inverter a ordem de prioridade. Você acha que tem que dar fé para Deus ter poder de fazer. Só que Deus tem poder de fazer desde Gênesis 1, sem você crer, sem você nem existir. Camila, então o que você está dizendo? Estou dizendo que a minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Então eu creio. Para a gente entender, Gênesis 1. Deus trabalha com fé para operar lá? Não. Deus trabalha com palavra. Gênesis 1, Deus trabalha com fé para operar lá? Deus trabalha com? É eu que preciso de fé para crer que o Deus de Gênesis 1 é o meu Deus. É eu que preciso de fé para crer que tudo que existe e está diante de mim foi feito pelo poder da sua palavra. Então eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse uma coisa abstrata. Eu não posso tratar a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa que anda por aí. Eu tenho que entender, meu irmão, que quem tem uma palavra tem tudo, mesmo que ainda não apareça nada. E a minha fé vai fazer manifestar o quê? Aquilo que já existe. Alabai, Jolia, Sérgia. Só falta aparecer. Sacode alguém aí, diga: quem precisa de fé é você. Quem precisa de fé é você. Crendo ou não crendo, Deus é. Crendo ou não crendo, Deus faz. Crendo ou não crendo, Deus pode. Mas por que eu tenho fé? Porque quando eu creio, é na minha vida que Ele faz. É o endereço da minha casa que Ele escolhe. É o ministério que Ele levanta. Oh, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não adianta dizer que eu tenho fé e alocá-la, alojá-la, conjugá-la no tempo errado. Eu preciso colocá-la no tempo certo. Por isso essa inspiração de Marta nessa noite, para o Senhor nos elucidar. Veja bem, a palavra de Deus não volta vazia. Vai, faz aquilo que lhe apraz. Eu já disse aqui mais de 4 vezes. Jesus já decidiu ressuscitar Lázaro. E está escrito aqui no texto. Ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Ele não depende dos discípulos para isso. Ele não precisa de Marta para isso. Mas ele não chega lá sem levar ninguém. Ele vai catando todo mundo no caminho. Ele vai animando todo mundo no caminho. Camilo, o que você está dizendo? Jesus está dizendo: quando eu libero uma palavra para fazer, eu não preciso de você para... Mas eu quero você envolvido. Eu quero que você participe daquilo que eu já decidi fazer. Eu quero que você espere comigo, se alegre comigo, promova comigo, chore comigo, cante comigo. Aí quando ele chega, ele está ali na hora. Mas Marta conjuga a esperança que ela tinha de que ele estivesse antes. E diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ele está ali agora. E às vezes a gente não percebe o que Jesus está disposto a fazer agora, porque só quer conversar com ele o que ele não fez antes. Jesus trouxe alguém aqui para dizer: ei, eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida agora, mas eu não estou conseguindo conjugar o meu milagre no tempo presente. Porque quando você ora a mim, você só fala do que eu não fiz antes. Quando você busca a mim, você só fala das suas frustrações de antes. Você precisa entender uma coisa nessa noite, meu irmão: nada do que Jesus deixou de fazer antes, ou nada do que você tenha vivido antes, impede ele de fazer o que ele está para fazer agora. Por isso ele te... Pegue na mão de alguém aí. Eu estou sentindo graça de Deus. Julgo de falta de entendimento vai cair por terra nessa noite. Oh, pegue na mão desse crente, levanta lá em cima. Levanta lá em cima com a sua mão. Sacode essa pessoa. Diga para ela: o que ele não fez antes não muda o que ele quer fazer agora. Quem pode celebrar com esse irmão aquilo que Jesus está pronto para fazer já? Oh, glória! Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia! A gente está preso numa fé do passado. A gente está aqui agora falando do que ele não fez antes. A gente está aqui agora com um anzol tentando resgatar o que queria ter vivido antes. A gente só quer falar com o Deus da restituição e deixa de viver momentos maravilhosos com o Deus da compensação. Querendo pegar só o que está lá. Só que olha o que Jesus faz.
Jesus anima a fé de Marta. Camila, Jesus precisa de mim para alguma coisa? Para nada. Mas te trouxe nesse culto porque quer que você participe daquilo que ele já decidiu fazer. Oh, aleluia. Aí Jesus anima a fé de Marta, gente. Jesus olha para Marta e disse assim: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. É para animar a fé, não é? É ou não é? Aí Marta diz assim: eu sei. Um pouco mais abaixo você vai ver a conotação muito similar, que poderia ser substituída no grego por eu creio. Ou seja, a fé ela tem ou não tem? Só que está depositando no tempo errado, está conjugando no verbo errado, está investindo e está colocando expectativa no tempo errado. Ele olha para ela animando e diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, poderia ter substituído por eu creio naquele grande dia. Olha o que Marta vai fazer. Ela pega a fé que estava alojada no passado e dispara direto para o futuro, naquele último dia. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga é comigo. Tira a fé do passado e joga lá no futuro. Camila, por que você disse é comigo? Porque é com a gente faz isso. Quem tem de Deus aqui uma palavra, quem recebeu de Deus aqui uma promessa, quem está debaixo de algo da parte de Deus, se eu chegasse para você aqui agora nesse culto como estou e dissesse assim: por favor, traga-me aqui agora uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Diga para mim aqui agora uma promessa que Deus te fez e você espera. Obrigatoriamente todas as pessoas que estão aqui teriam que acessar uma memória do seu. Porque tudo que Deus falou que vai fazer sobre mim está na memória, está na lembrança do meu. Então, obrigatoriamente, se eu chegasse aqui e dissesse: me diga aí, o que é que Deus disse que vai fazer? Você teria que acessar uma memória do seu passado. Mas isso não nos deixaria deprimidos, não nos deixaria inconsoláveis, porque tudo que eu registro acerca do que Deus me falou no meu passado sempre me projeta para o futuro. Sim ou não? Sim ou não? Se você lembrar de uma promessa, você vai se lembrar ou da palavra ou de um profeta dizendo: eu vou fazer. Como disse Jesus acerca de Lázaro. Sim ou não? Te projeta para o seu futuro. O problema é que a gente faz essa transição muito rápido e a gente anula um tempo que está entre passado e futuro, chamado. A gente quer receber o cumprimento da promessa sem ser participante do que Deus deseja fazer entre o passado e o futuro. Só que Deus não vai desprezar aquilo que está no meio, porque no meio está justamente o presente. E por que eu não posso conjugar uma fé no passado? Porque eu não mudo nada no passado. Por mais fé que eu tenha, fé no passado não resolve. E fé no futuro, anulando o presente, também não. Por que não, Camila? Porque nós não temos acesso àquilo que ainda há de vir. A única maneira de construir, modificar ou direcionar alguma coisa no futuro não é indo no futuro, é trabalhando no. Vai ouvindo aí? Ai, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Camila, por quê? Porque Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do já. Eu te trouxe aqui para te mostrar que eu sou o Deus do presente. Vai ouvindo aí? No meio está o presente. Então no meio estou eu. Nunca parou para pensar que passado chamamos de passado, futuro chamamos de futuro. Agora aquilo que está diante de nós todo dia foi dado o nome de? Porque é uma dádiva. Está no meio. Então vamos lá. Quando eu lembro de alguma coisa que Deus falou para mim, acesso a memória do meu. Mas aí descanso, porque lembro que Deus me projeta para o e não quero fazer nada no meio. Porque é Deus que falou que vai fazer. E é Deus que vai cumprir. Só que eu estou no meio. Então, se eu tenho de Deus uma palavra no passado, e se ela fala sobre uma realização no futuro, eu preciso saber me comportar no. Nunca parou para pensar por que aquele que é fiel para te prometer o que te prometeu também é fiel para cumprir o que te disse, mas ainda não fez? Nunca parou para pensar o porquê? Porque ele te tirou do passado, te lança para o futuro, mas no meio está você. E no meio você é o? Vai entender rasgado, porque eu vou falar abertamente agora. O Senhor está dizendo: quando eu te entrego uma palavra, não permito com que o passado interfira no que eu vou fazer. E tenho o poder de realizar o que você ainda não vê. Agora, para que isto aconteça, você tem que decidir. Se estando no presente, você vai ser a ponte que liga ou o abismo.
que separa as duas. Olhe para alguém aí, porque eu sinto de Deus uma atmosfera profética de confronto da nossa vida. Olhe para alguém aí agora e diga: e aí? Não, você ficou sem graça. Olhe para alguém e diga: e aí? Você é ponte ou é abismo? Quem é ponte, diga para Deus: por isso que eu vim, Senhor. Eu vim aqui porque eu quero ser a ponte que une. Eu vim aqui porque eu quero participar do que o Senhor disse que vai fazer. Oh, catuque umas 3 pessoas aí, diga: seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja ponte, seja instrumento que conduz, seja instrumento de cumprimento, seja instrumento de fé, seja instrumento de realidade, seja ponte. Oh, aí o que Jesus vai fazer? Primeiro ele resgata a fé de Marta do passado, depois ele resgata a fé de Marta do futuro, porque Marta crê, mas está crendo nas coisas erradas, no tempo errado. E fé é um tipo de coisa que só funciona se estiver no lugar. Se tu estivesse aí, ele tira de lá: Marta, vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, naquele grande dia. Aí ele tira de lá e laça para cá. A única pessoa dentro desse contexto que tem poder de conjugar sua própria vida, passado, presente e futuro, é Jesus. Ele olha para ela e ele diz assim para ela, na terceira tentativa: Marta, eu sou. Quem entende de verbo já está adorando. Por quê? Jesus é a única pessoa, pastor Adilton, que poderia chegar para Marta e dizer assim: eu fui a ressurreição e a vida. Poderia, Camila? Poderia. Poderia, porque a palavra de Deus diz que o cordeiro já estava preparado. Cordeiro é tipologia de sacrifício. Então, a gente sabe que Deus não chama as coisas como serão, mas Ele já chama agora como são, porque Deus não vê o que será, Deus já vê como, mesmo que não seja. Então Ele poderia dizer, e não faz essa cara não, vem comigo, que eu estou contando com a tua inteligência. Ele olha para Marta e Ele diz: Marta, Ele poderia dizer: eu fui, porque se o cordeiro está preparado antes da queda do homem, ele já tinha sido entregue para o sacrifício muito antes da cruz chegar, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não conjuga dizendo eu fui, porque ele respeita o limite alabastúria de Marta. Ele não diz para ela, mesmo podendo: eu fui a ressurreição e a vida. Ele também poderia, como evidência do Calvário, que ainda se seguiria mais à frente, ter conjugado no futuro se quisesse. Ele poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida. Porque, como disse Tiago e como disse João, ele é o único, ele é o mesmo. Ontem, hoje, ele pode conjugar no tempo que ele quiser. Mas ele, podendo dizer eu fui, podendo dizer eu serei, ele olha para ela. Por quê? Porque Marta não tem passado, nem tem controle de futuro. Mas Marta tem uma coisa: tempo presente. Mas Camila, no tempo presente tem morte, mas no tempo presente tem Cristo. Camila, mas no tempo presente tem luto, mas no tempo presente tem salvação. Camila, mas no tempo presente tem dívida, mas no tempo presente tem provedor. Camila, mas eu não conhecia Jesus em 2017, mas Ele está neste culto no teu 2019. Ele olha para ela e não diz eu fui. Ele olha para ela e não diz eu serei. Ele olha para ela, conjuga comigo, igreja, e diz eu sou. Aleluia! Você tem que aprender a conjugar a fé do jeito certo, menino. Pare de querer mexer num tempo que não te pertence. Passado não te pertence. Crendo ou não crendo, no passado você não muda. Pare de mexer no que não te cabe. Tem gente aqui com gastrite nervosa, e se eu fosse a médica da noite, diria: causa ansiedade, você come o futuro. Ei, que oucebre. Alabaxúria, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Mas Jesus está desatando tanto jugo, que tem gente que vai chegar em casa hoje e alguém vai perguntar como é que foi o culto, foi bom? E aí Deus vai fazer alguma coisa no final do ano? Não, Deus vai fazer alguma coisa essa noite, meu filho. Deus vai fazer alguma coisa agora. Ei, alabaxúria. Quem acredita reage agora.
reage agora. Não adianta chegar em casa e reagir depois. Ah, porque a palavra foi boa, então reage agora. Executa agora, acredita agora, manifesta agora. Ele diz para Marta: Marta, eu sou. Oh, dá um glória aí para eu fazer uma coisa meio feia, mas eu tenho que fazer. Me ajuda, crente. Ele olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que creu, aquele que crerá, aquele que crê em mim. Quando? Ontem? Quando? Amanhã? Hoje não. Aquele que crê em mim. Agora, hoje, já, ainda que esteja morto, há 4 dias, há 20 dias, meu irmão podia estar em estado de decomposição. Se crê em mim hoje, não importa o que eu não fiz antes, não importa o que eu vou fazer depois. Se crê em mim hoje, fica ligado no que eu vou fazer agora. Fica ligado em como eu vou restaurar tua família agora. Ah, Camila, mas eu sou fruto de um isso, de um aquilo. Jesus está dizendo: esquece do que você não viveu antes. Te prepara para o que eu vou fazer agora. Oh! Ele olha para ela e conjuga o mesmo verbo que ele sempre conjuga, no mesmo tempo verbal que ele sempre conjuga. Ele chegou para Abraão, Gênesis 12, e ele disse: Abraão, eu sou. 400 anos mais tarde, ele chega na sarça, queima diante de Moisés, e ele diz: Moisés, diga ao povo que eu E você tá aí com essa cara de crente de museu. Ah, porque Deus fazia. Ah, porque na vigília do irmão fulano. Ô, meu irmão, vem pra cá amanhã no dia 13 e bota a tua fé em execução aqui agora. Me lembro de Moisés na sarça, e quando já não tinha mais pra onde fugir, Deus dizendo: você vai, meu filho, libertar o meu povo. Aí Moisés diz: e quando chegou lá? Quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? Aí diga assim: diga que o eu sou. Ele poderia ter dito: eu sou Jirê. Por que é? Sou Rafá? Também é. Nissi? É também. Ele poderia ter dado qualquer um dos nomes que ele tem. Ele poderia ter dado qualquer uma das classificações que ele é. Mas ele resume tudo num bojo e diz: fala que eu sou. 2 coisas. Primeiro, porque se ele chega lá dizendo eu sou, ele está deixando claro que é o Deus de Abraão. E eles vão se lembrar: epa, peraí, passou 400 anos, mas o Deus dos nossos pais ainda se lembra da gente. Então esse seria o codinome para trazer a conexão para Abraão e entender que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que isso também tem muito mais no bojo. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente, quando o povo começa a caminhar com Deus e com Moisés no deserto. Naquele eu sou ali, parafraseando para a gente entender com licença da liberdade de expressão, Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, eu sou tanta coisa que não é 30 minutos de conversa de sassa que você vai saber quem eu sou. Não, Deus, não. Porque eu sou muita coisa. E aí vamos tentar resumir mais ou menos para a gente entender. Deus está querendo dizer assim: eu sou sandália que não acaba, eu sou roupa que não consome. Eu sou maná que desce todo dia, na fidelidade de cada dia. Oh, eu sou água que sai da rocha, eu sou azeite que jorra da pedra. Eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou aquele que vence sem espada, que protege sem escudo. Eu sou
sou aquele que te dou a terra da herança que você não trabalhou. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Eu sou o socorro, disse Davi, presente na hora da angústia. E tem alguém aqui agora me ouvindo dizendo: ah, Camila, mas você não sabe de onde eu venho. Ah, mas você não sabe o que eu passei. E o Senhor está dizendo: filho, ainda antes que houvesse dia. Vem, Mag, vem, Mag, vem, Mag, senta aqui. Já parou para pensar nesse texto? Ainda antes que houvesse dia, depois. Antes, depois. Ele está dizendo: não sou antes, nem depois. Ele está dizendo: eu sou entre os dois, alfa e ômega. Camila, o que você está dizendo? Deus está dizendo: para de me adorar nas pontas e começa a entender que eu sou o homem do meio. Começa a entender que eu estou no presente com você. Isaac sabia: o meu Deus é o Deus de Abraão, meu pai. Mas quando ele teve experiência com Deus, aí ele soube: agora eu sei que o Deus de meu pai também é o meu. Jacó sabia quem era o Deus de seu pai, mas depois que ele teve experiência com o Senhor, ele disse: agora eu sei que o Deus do meu avô e o Deus do meu pai também é o meu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Já parou para pensar nas 3 gerações patriarcais de Abraão? Deus que fala, Abraão. Deus que cumpre, Isaac. Deus de Jacó, o Deus que mantém o que cumpriu, da sustentabilidade. Deus está dizendo: sou contigo no começo, sou contigo no fim, mas não abro mão de trabalhar com você no que é o tempo presente. Deus está dizendo: eu não anulo a sua participação, eu não anulo a sua fé. Eu não preciso de você para colocar Lázaro de pé, mas eu não anulo você me levar até o sepulcro. Eu não anulo a sua presença comigo enquanto eu caminho. Eu vou cumprir as promessas que eu te prometi, mas caminha comigo. Eu quero você no meio. Gênesis 12, já parou para pensar? Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença. Perdão, isso é 18. Ele chega no 12 e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. A terra é Canaã. Deus diz para Abraão que é Canaã? Não, ele diz que é uma terra, mas fala o nome da terra? Porque Deus nunca chamou Abraão para ver Canaã. Deus está chamando Abraão para quê? Andar com ele. Está entendendo? Deus está dizendo: tenho o poder para fazer cumprir da noite para o dia o que eu te prometi. Mas eu não quero fazer sozinho, por mais que eu possa. Eu quero andar com você no meio. Eu quero te mostrar que eu sou Deus contigo no tempo presente. Eu quero te tirar dos teus traumas do passado. Eu quero neutralizar essa sua ansiedade acerca do futuro. Oh, vem pro meio. Vem pro presente. Camila, não está forçando a barra, não. Se eu estou forçando, a Bíblia também está. O texto diz que o da direita tinha sido crucificado com ele, o da esquerda também. Aí pegaram um pedaço de pau na mão para quebrar as pernas do da direita, e quebraram para quebrar as pernas do da esquerda, e quebraram. Mas João disse: eu estava lá e vi até o final. Chegando-se porém a Jesus, que estava no... visto que já estava morto, foram para lhe quebrar as pernas, mas não puderam, porque sobre ele havia uma palavra que lhe dizia: nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Jesus era o homem do meio. Ele é aquele que quer te fazer andar entre o que ele falou e aquilo que ele vai cumprir. Disseram para Nabucodonosor: não colocaram os 3 jovens? Então por que é que eu vejo 4 e o 4 caminha no meio deles como se fosse o filho do... Ele entrou numa sinagoga e pode liberar a palavra de onde estiver para curar quem quiser, sim ou não? Mas disse para a mulher encurvada: levanta e vem para cá. E chamou ela bem para o... olhou para um homem de mão mirrada na Suriheva e disse para ele: levanta e vem para o...
Agora. 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 Deus não quer que você tenha fé até que. Camila, mas vai ver essa mensagem, não é para mim, que eu estou um pouco frustrado. Então é com você mesmo que eu estou falando e é para você que eu estou pregando. Porque quem exercita a fé vai viver dias de frustração. Porque a única maneira de ter uma fé grande é superando uma grande frustração. E o que é frustração? Expectativa de algo que não aconteceu. E você diz, por que não aconteceu? E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu fiz de propósito. Só porque eu quero aumentar a sua fé. Quem quer ter a fé aumentada aí? Ele diz, Marta, onde o puseram? Aí ela leva ele lá. Ele diz, tira a pedra. Aí ela diz, Senhor, já cheira mal. Ele está aí dentro há 4 dias. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo, vou fazer coisas no seu futuro, desde que você creia agora. Desde que você manifeste a sua fé no seu presente. Eu quero orar hoje aqui, para que Deus aumente a sua fé. E se para isso Ele tiver que elevar você a limites de frustração, aonde respostas imediatas das quais você precisava em tempos de urgência não chegaram, que Deus continue te dando fidelidade quando te faltar a fé, para que assim, você possa entender que Ele vai aumentar a sua fé. Camila, minha situação é muito difícil. Concluindo o versículo que eu havia dito, não sou eu que estou dizendo, é Ele mesmo que diz pela boca do profeta Jeremias, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? 4 dias não são nada para o Senhor. Oh, aleluia. Eu não sei qual é a sua causa, mas o Senhor está dizendo, eu sou. Eu não sei qual é o seu trauma, mas Ele está dizendo, eu sou. Eu não sei qual é o alvo de sua ansiedade, mas Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu sou. Fica de pé se você acredita nisso. Oh, aleluia. 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 Ele ressuscitou a Lázaro. E como eu disse no início, Ele não dependia de ninguém para fazer o que Ele já estava decidido a fazer. Mas mesmo assim, Ele levou todo mundo para o lugar do milagre. Ele não precisava nem ter feito a oração que Ele fez, gente. Ele mesmo ora e vai se justificando diante de Deus, dizendo, Pai, eu falo aqui contigo agora em voz alta. E Ele diz, porque eu sei que tu me ouves. Aí Ele diz, mas eu sei que tu sempre me ouve. Só que eu estou fazendo assim para que eles vejam que o Senhor me ouve, e assim eles possam crer. Jesus depende da fé deles para ressuscitar Lázaro, gente? Não. Mas Ele está dizendo, Pai, eu vim aqui animar a fé deles a despeito do que eu posso fazer. Porque eu quero que eles se alegrem comigo, que eles participem comigo, que eles glorifiquem o teu nome comigo, porque assim o teu nome será muito mais glorificado. Então ressuscita ele e disse, Lázaro, vem para fora. Ele já estava lá há quanto tempo? O rim já tinha parado de funcionar há quantos dias? O baço já estava em estado de putrefação há quantos dias? Imagina o baço tendo que dar um jeito, o fígado tendo que dar um jeito, o rim tendo que dizer, vambora meu filho, volta a trabalhar. O sangue descoagulando e dizendo, vambora, vambora, começa a girar. O cérebro morto, a massa cinzenta apagada. E tudo ecoando, Lázaro, 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 oh, 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 oh. Eu acredito que esse Jesus é tão poderoso, como diz um pastor amigo meu.
Ele chegou na porta do sepulcro e disse Lázaro, para depois dizer sai para fora. Porque se ele chama, vem para fora, vem todo mundo de uma vez só. Chamou Lázaro. Olha para mim, eu vou orar agora. Tira a sua fé do passado. Tire ela da ansiedade do futuro. E comece a manifestar a fé que você tem em Deus. Fecha o olho, curva a cabeça. Oh, glória a Deus. 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 Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus. Glória a Deus. Quer ser fortalecido na fé? Glória a Deus. Vai exaltando ao Senhor aí agora. Orevash. Eu queria muito que a Cleidiane me ajudasse agora dizendo enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me, enche-me. Gente, por incrível que pareça, eu sei que eu costumo tomar mais tempo, mas hoje eu estou tão bonitinha, é porque o negócio ficou mais tarde mesmo. Então aproveita esse tempo aí. Porque 5 minutos lá fora podem não mudar nada, mas aqui dentro, debaixo da palavra de Deus, podem mudar a história da sua vida. Levante as suas mãos espalmadas para o céu, espalmadas para o céu. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, debaixo desta palavra do Deus do haja, do Deus que se manifesta, do Deus presente, do Deus Emanuel, Deus conosco, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus. Nós queremos te clamar, nós queremos fazer uso do privilégio que em Cristo nos foi concedido. A criação te chama Senhor, os anjos te chamam Santo, mas nesta noite nós te chamamos Pai Nosso. Pai, responde-nos, Senhor. Mas se todavia, para animar a nossa fé, para melhorar a qualidade do nosso clamor, se todavia, para aumentar as nossas expectativas em Ti, tua resposta não foi imediata, faça com que a nossa fé seja imediata, independente da resposta. Faça-nos continuar crendo apesar do luto. Ajude a nossa fé. Repreende a nossa incredulidade. Faça-nos continuar sonhando mesmo diante de agonias. Faça-nos continuar acreditando mesmo diante do cansaço. Deus, nós queremos romper em fé. Deus, nós te clamamos nesta noite, Senhor, por uma fé verdadeira. Nós te clamamos nesta noite por uma fé sincera. Nós te clamamos nesta noite por uma fé genuína. Nós te clamamos nesta noite por uma fé avivada. Nós te clamamos nesta noite por uma fé verdadeira. Enche-nos de fé, Deus.